os contratos de administração e locação entraram na vigência indeterminada. O proprietário pode rescindir o contrato de administração sem ônus. Regra geral, o contrato de prestação de serviço e com a característica de mandato, como é o contrato de administração, regra geral, ele pode ser rescindido na vigência indeterminada. Só que a gente está tratando de um contrato de administração de locação. Nesses casos, considera-se que esses dois contratos são contratos coligados. O que são os contratos coligados? Eles têm um nexo funcional, uma finalidade que justifica a permanência de um enquanto o outro está em vigor. Veja, quando você fez a captação desse imóvel e depois trabalhou a locação, você fez a captação desse inquilino, você captou essa locação com vistas à administração. Tecnicamente, se reconhece a necessidade de cumprimento da função social do contrato. Nesse caso, tem uma função negocial, tem uma intenção que precisa ser cumprida. E daí você fala assim para mim, mas o contrato está na vigência indeterminada, e lá fala que qualquer das partes pode rescindir o contrato. Qual é o problema? Você não tem que fazer uma argumentação técnica, uma argumentação jurídica toda vez que o proprietário quiser rescindir. Então, o ideal é que você trabalhe com isso muito bem previsto, muito bem delimitado no seu contrato de administração. Como que você faz isso? Você vai fazer essa previsão de coligação dos dois contratos no seu contrato de administração. Você precisa abandonar aquela prática velha, ultrapassada, de fazer isso é ultrapassado. Não trabalhe com um contrato genérico. Você fez a captação e aí você trabalha com um único contrato de administração para várias locações. Oportunamente eu posso te dizer várias razões para você não fazer isso, mas a principal dela é que você vai deixar claro essa coligação. Você tem que deixar muito bem delimitado no seu contrato essa coligação. Esse contrato de administração existe para esta locação. E enquanto durar essa locação, precisa durar o contrato de administração. Se o proprietário quiser tirar esse imóvel, ele pode? Pode, você não tem como impedir. Mas você pode prever mecanismos compensatórios. O que acontece? O proprietário, quando retira o imóvel, ele retira quando está tudo bem. Porque se estiver tudo ruim, ele não vai retirar o imóvel. Se ele estiver precisando, se ele notar que ele precisa de você, ele não vai retirar. O que você precisa ter em mente e trabalhar isso no seu processo de locação? Você precisa trabalhar sempre com informação. Quando você mantém a locação, você tem que deixar o seu cliente, que é o proprietário, inteiramente ciente de que tudo está correndo bem, porque você tem expertise, porque é você que mantém aquela locação. E o proprietário precisa entender como as coisas funcionam, porque ele não é uma má pessoa quando ele quer tirar o imóvel. Ele quer tirar o imóvel porque ele acha que ele pode fazer isso. Mas se você trabalhar com informação e explicar para ele, essa informação é dos dois lados, né? Você tem que trabalhar com ela para o inquilino, ensinar para ele como o inquilino se porta. Você também tem que ensinar para o proprietário como ele tem que se portar.
Se você faz isso, ele é uma pessoa boa. A maioria dos seus clientes são pessoas honestas, boas, que não querem lesar. Quando ele quer tirar, ele acha que ele pode tirar essa locação. Então, se você trabalha com essa previsão de conexão e trabalha com um contrato de administração para cada contrato de locação, você vai afastar esse problema. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas eu não tenho segurança. Tem. Se você trabalhar com aquilo que a gente conversou num outro vídeo sobre o contrato preliminar, quando você estiver na vacância da locação, trabalhando uma nova locação, você vai ter segurança jurídica se você tiver um contrato preliminar que, como eu disse, pode ser informal, pode ser por escrito, pode ser simples. Você tem como trabalhar dessa forma. E, por fim, preveja no seu contrato uma cláusula penal compensatória caso o proprietário queira tirar o imóvel. Você pode trabalhar com 1, 2, 3 aluguéis como multa compensatória, e você pode trabalhar com uma previsão de perdas e danos dentro dessa cláusula penal de projeção das taxas administrativas que você teria a receber e que essa retirada antecipada te frustrou. Ok? Como é que está as suas fases, as suas diferentes fases, como estão as suas diferentes fases no seu processo de locação? Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Qual é a sua dúvida sobre locação?